Assim diz a palavra do Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e é essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos a reconciliação. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por este culto, por tudo que nós já vivemos essa noite, por todos os que estão aqui, peço nesse momento que o Senhor fale através de mim para a edificação do teu povo, da tua igreja, e que as verdades bíblicas elas possam ser colocadas em nosso coração e vividas na prática. Me usa apenas como uma simples ferramenta, Pai, porque o Senhor sabe que eu não passo disso. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vocês concordam uma coisa comigo que todos nós em algum momento já arrumamos briga com alguém? Você já brigou com alguém alguma vez na sua vida? Um olhando para o outro, outro olhando para um, não é? Quem é o mais encrenqueiro aí? Alguém aqui já brigou? Alguém aqui já se desentendeu com alguém alguma vez na vida? Faz parte, né? Todos nós já passamos por isso. Aliás, na história da humanidade, a gente vê que é muito comum o homem fazer guerra. O homem ter conflitos uns com os outros, é normal. Se tem uma coisa que o homem sabe fazer com maestria, é guerra. Se tem uma coisa que o homem sabe fazer com maestria, é arrumar problema um com o outro. Isso está intrínseco na nossa natureza desde o início dos tempos. Nós já tivemos aí 2 guerras consideradas guerras mundiais. Inclusive a última guerra mundial, que foi alguns anos atrás, eu digo alguns anos atrás porque não faz 100 anos que a última guerra acabou, onde mais de 70 milhões de pessoas morreram. Porque o que o homem sabe fazer é arrumar encrenca, e o que o homem sabe fazer é guerra. E na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual não é diferente. Nós também arrumamos problema. Nós também arrumamos um inimigo. E hoje nós vamos analisar quem nós éramos antes de Cristo. Qual era a nossa condição antes de Cristo. Quem de fato nós éramos devido aos nossos pecados. E entender que o próprio Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Hoje eu prestei bem atenção nos textos que o Pedro leu. Eu não combinei nada com ele. Absolutamente nada. Combinei, Pedro? E ele leu textos exatamente do que eu vou falar hoje. Sobre nós sermos reconciliados com Deus. Porque não sei se você sabe, antes da sua conversão você não era reconciliado com Deus. E nós vamos analisar isso nesse texto. Paulo escreve essa carta aos Romanos por volta do ano 57 da era cristã, em uma das suas viagens missionárias. Nós estávamos falando de missões. Paulo estava em uma das suas viagens missionárias e ele escreve essa carta aos Romanos, obviamente para falar sobre o Cristo crucificado, mas também para pedir para a igreja estar financiando a sua viagem missionária, que até nisso deu certo, que eu também não tinha combinado com o Júnior. Então Paulo também tinha esse propósito da igreja também apoiá-lo em suas viagens missionárias. Roma, naqueles dias, era a maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes. Roma era a capital do Império. O Império Romano, ele governava praticamente o mundo todo naquela época.
Durante séculos os romanos dominaram a todas as nações da terra. E nos dias de Paulo não era diferente. Jesus foi crucificado pelos romanos. Mas é interessante nós entendermos que os cidadãos romanos, eles tinham privilégios diferentes dos outros cidadãos. Por serem romanos, eles tinham privilégios diferentes. Por quê? Porque eles eram cidadãos do império da época. Então Roma era a principal cidade daqueles dias e Paulo também era cidadão romano. Paulo, além de ser judeu, ele também era cidadão romano, ele tinha dupla cidadania. E Paulo começa essa carta exortando os irmãos às paixões do coração, dizendo que Deus entregou os homens às paixões dos seus próprios corações. Por isso que cada um voltou para o seu caminho, falando de moralidade sexual, idolatria e tantas outras coisas. Então Paulo ele conclui no capítulo 3 que todos nós estamos afastados da presença de Deus. Todos nós estávamos destituídos da presença de Deus. Se os irmãos lembram do texto de Romanos 3, onde ele diz que não há um justo sequer, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o homem pecou, o homem ofendeu a Deus, o homem virou as costas para Deus e se tornou inimigo de Deus. Por isso no começo eu disse que o ser humano ele é mestre em arrumar um inimigo, em arrumar atrito, porque nós nos colocamos como inimigos de Deus, é isso que a Bíblia diz. Todos nós, antes da nossa conversão, nós éramos inimigos de Deus. Versículo 1 e 2, peço que vocês acompanhem o texto que nós lemos essa noite. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo ele faz um contraste, porque até o capítulo 3 ele estava falando dos ímpios. Ele estava falando de como uma pessoa que é ímpia, ela vive, e qual é a condição do ímpio, que o ímpio está caminhando para o inferno. E agora ele começa a falar sobre o crente. Ele faz um contraste e ele começa a falar sobre os benefícios de ser crente. Existem benefícios espirituais, eu não estou dizendo aqui benefícios materiais, como a teologia da prosperidade prega, não é? Olha, venha para a igreja, aceite a Jesus, que você vai conseguir seus objetivos. É mentira. O evangelho não consiste na vida aqui na terra, mas na vida lá em cima. E Paulo ele começa a falar sobre os benefícios espirituais que nós temos por sermos cristãos. Ele fala sobre justificação, paz com Deus, acesso ao Pai e esperança na glória que há de vir. Todos esses benefícios apenas um crente em Jesus tem. E eu vou explicar cada um deles. Primeiro ponto, ele fala sobre a justificação. Nós fomos justificados. Talvez você já tenha ouvido falar muito nessa palavra, mas talvez você nunca compreendeu o que é ser justificado por Deus. Como nós estávamos falando, eu e você, nós devíamos um valor impagável para Deus. Eu e você, pelos nossos pecados, nós tínhamos uma dívida com Deus que eu e você não poderíamos fazer absolutamente nada para pagar. Era impagável. Não tinha parcelamento dessa dívida, não tinha nenhum jeito que eu e você poderíamos negociar com Deus essa dívida tremenda. E ser justificados por Deus, ou por Cristo, não é um processo, é um ato único. E a justificação acontece no momento da conversão, onde a dívida é paga. A dívida ela é cancelada. Aquilo que eu e você não poderíamos fazer por nós mesmos, Ele fez na cruz. E quando você crê em Cristo, a sua dívida que perante Deus era enorme, é quitada. Alguém aqui já teve o prazer de quitar algum bem? Como é quando você quita um bem que você já está pagando há um bom tempo? Não é uma sensação de alívio? Agora imagina você ter a sua dívida quitada perante Deus que você jamais poderia pagar. Agora imagina você ter a sua dívida perante Deus, que não dá para parcelar, não dá para pagar em 4 anos. Era impagável e está pago. Porque se você creu em Cristo, você é justificado. E naquele dia, quando eu e você nos apresentarmos diante do tribunal de Deus,
nós não sofreremos os castigos que nós merecemos sofrer. Nós não sofreremos mais o castigo que nos é devido. Porque se tem algo que eu e você nós merecemos, isso eu sempre falo aqui, é a condenação. Se tem algo que eu e você merecemos, é a ira de Deus. E apenas por Cristo nós somos justificados. E naquele dia você não sofrerá aquilo que você merece, mas de graça você terá o reino dos céus como herança. Isso é justificação. Dívida paga. Dívida quitada. Paulo continua e diz que além de sermos justificados, ou seja, quitou a nossa dívida, nós temos paz com Deus. É importante nós falarmos que paz com Deus é diferente da paz de Deus. Existe uma grande diferença. A paz com Deus, que Paulo diz aqui, não é um sentimento, é um estado. A paz de Deus já é um sentimento de paz que Deus nos dá, mas muitas vezes nós cristãos nós não temos paz, não é isso? Alguma vez você já ficou sem paz no coração, tribulado? Alguma vez você já ficou angustiado por alguma situação? Todos nós, isso é um sentimento que ele vem e vai. Agora a paz com Deus é um estado fixo. É um estado fixo e imutável. A paz com Deus é quando nós nos tornamos filhos de Deus. Importante também ressaltar que nem todo mundo é filho de Deus, segundo a Bíblia. Nem todos nós somos filhos de Deus, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que a partir do momento em que nós cremos em Cristo, Ele nos adota. Ele nos adota como filhos. Em 1 João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam e creram em seu nome, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, aquele que não crê em Cristo, ele não é filho de Deus. Ele é criatura de Deus. Todos nós somos criaturas. Agora, para sermos filhos de Deus, nós temos que crer no Filho de Deus para nós sermos adotados por Ele mesmo. É Ele que te adota, é Ele que vai até você. Ou seja, então nós temos justificação e paz com Deus. Não somos mais inimigos. Não somos mais uma afronta para Ele, agora nós somos chamados de filhos. Somos da família, somos íntimos. E apenas os crentes são da família de Deus. Apenas aqueles que creram em Jesus. Por isso que sem Jesus não há vida após essa aqui que nós estamos vendo. Por isso que sem Cristo não existe esperança nenhuma. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há outro jeito, não há outro caminho se não for através de Cristo. A Umbanda não oferece isso para você. O Espiritismo não oferece isso para você. Nenhuma religião aí fora oferece isso para você, porque Jesus disse: eu sou o caminho e não um dos. E não um dos. Além disso, Paulo também diz que, além desses dois benefícios que eu já disse, ele diz que nós agora temos acesso ao Pai. Lembra que agora nós somos filhos? Então agora nós temos um Pai. E agora ele diz que nós temos acesso a Ele. Nós temos acesso ao Pai. Importante dizer que Paulo aqui ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Eu expliquei isso na EBD de domingo passado. Paulo aqui ele está fazendo uma referência sobre como era na Antiga Aliança e como é na Nova Aliança. Importante só esclarecer para os irmãos, provavelmente alguns irmãos não saibam. Antes de Cristo, na Antiga Aliança, apenas o sumo sacerdote da nação poderia entrar no Santo dos Santos, no templo de Israel, uma vez por ano, no dia da expiação, onde animais eram sacrificados para perdão de pecados. Apenas um sumo sacerdote da tribo de Levi e descendente de Arão era a pessoa escolhida para entrar no... Só para os irmãos entenderem o que é o Santo dos Santos. É como se aqui fosse o templo e aqui fosse o Santo dos Santos. Era uma sala no fundo do templo, onde era tampada com o véu, que o texto diz, né, a Bíblia diz, que era uma cortina espessa, que tinha 18 centímetros de espessura, 18 metros de altura, 9 de largura. Esse véu ele representava um obstáculo entre os homens e Deus. Este véu representava uma separação entre o homem e Deus, porque o homem estava destituído da glória dele. Não havia como pagar a dívida. Quem entrasse do véu para dentro morreria, por isso que só uma pessoa poderia fazer isso, e uma pessoa devidamente escolhida.
Inclusive, os sumos sacerdotes da época, eles até entravam no dia da expiação, no dia que eles tinham que entrar, eles entravam com uma corda amarrada no pé. Porque se eles morressem, ninguém poderia entrar para tirar ele de lá, então puxariam ele pela corda. Tamanha glória de Deus. Tamanha ofensa que nós causávamos para Deus. Só que agora ele diz o seguinte, que em Cristo nós temos acesso ao Pai. Em Cristo já não existe véu, em Cristo já não existe obstáculo, em Cristo nós podemos chegar ao Pai em oração. Olha como era difícil no Antigo Testamento a relação das pessoas com Deus. E hoje, se você ajoelha na sua casa, ou mesmo sentado de pé, você ora a Deus, Ele te ouve. O Espírito Santo habita dentro de cada um daqueles que creram em Cristo. Antes era uma dificuldade tremenda e hoje nós temos acesso ao Pai, intimidade com o Pai, intimidade com Ele. Jesus é a ponte que nos aproximou de Deus novamente. Jesus é a ponte que ligou o abismo que existia entre eu e vocês e Deus. Jesus, Ele é a ponte que ligou Deus com os seus filhos. Portanto, se você tem o Espírito Santo de Deus, a sua oração tem poder. Eu falo porque uma vez uma pessoa disse para mim que a oração do pastor é mais poderosa. Não é, gente. Sinto em dizer, mas não é. Se você tem o Espírito Santo de Deus, Deus Ele te ouve da mesma forma que Ele me ouve. Ele te ouve da mesma forma que Ele me ouve, porque agora eu e você nós temos acesso ao Pai. E o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em todos vocês que creem em Cristo. Nós temos acesso a Ele. Quarto ponto que Paulo ele diz sobre os benefícios de ser crente: esperança na glória que nos será revelada. Essa esperança quem tem é só os crentes. Eu disse na semana passada, eu preguei sobre isso, sobre o Pai Nosso, e tem uma parte que eu falei que Jesus nos ensina: venha a nós o teu reino, a questão de desejar o céu, de desejar estar lá, desejar a glória. Apenas um crente vai desejar a glória, porque aquele que não é crente sabe que o que espera ele não é doce. Apenas o crente sabe que o que espera é maravilhosamente superior a essa terra, como Paulo disse. Olha, eu vi coisas lá que são indizíveis, eu não sei nem pronunciar aquilo que eu vi. Ou seja, nós tivemos a nossa dívida paga, fomos adotados como filho, temos acesso ao nosso Pai todos os dias e ainda por cima Ele nos promete um futuro glorioso. O mundo pode te oferecer o que quiser aí fora. O mundo pode te oferecer muitos prazeres momentâneos aí fora, mas nada se compara com a glória de Deus. Que nós temos essa esperança. Versículo 3 ao 5, acompanhe comigo. Diz assim: não só isso, como se fosse pouco, não é? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo diz que ele se gloriava nas tribulações. Todo domingo aqui nós oramos pelos irmãos nas quintas-feiras. Todos nós temos as nossas tribulações, não temos, não? Você já teve alguma tribulação na vida? Talvez você esteja passando por uma, talvez você acabou de sair de uma ou está vendo que vai entrar em alguma, mas todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós sofremos, todos nós passamos por dias amargos, independente se você é crente ou não é. Mas Paulo disse que, baseado nos benefícios que nós acabamos de ver, ele se gloriava quando os problemas dele chegavam. Ele se gloriava na tribulação. Por quê? Apenas porque ele gostava de sofrer? Não. Ele diz o seguinte, que ele se gloriava na tribulação, porque a tribulação produzia nele perseverança. E por outro lado, a perseverança, um caráter aprovado. Você entende por que Deus muitas vezes permite coisas na sua vida? Você entende porque muitas vezes Deus ele permite com que a gente venha passar por momentos difíceis? Não é apenas para doer, não. Não é apenas para você passar por momentos difíceis e chorar, não.
Deus, ele permite problemas na nossa vida para nos amadurecer, para testar o nosso caráter, para nos moldar, para nos tornar pessoas mais parecidas com Ele. É por isso que nós passamos pelos problemas e muitas vezes nós não entendemos o porquê estamos passando por determinados problemas. Talvez em algum momento você já se pegou questionando o porquê das coisas. O porquê das coisas, não é? Agora, quando eu disse hoje pela manhã também, quando o sofrimento é devido às nossas consequências de erros nossos, nós sofremos consciente, não é? Agora o que eu estou dizendo aqui é as tribulações e os problemas que não avisam quando vão chegar as tempestades que nos alcançam. Como Jó, que era um homem íntegro e justo, ou seja, ele não fez absolutamente nada para passar pelo que ele passou, mas ele passou. Então não caia nessa história, olha, repreenda isso na sua vida. Nós não somos absolutamente ninguém para repreender nada. Todos nós sofremos e passaremos pelos problemas, mas Paulo diz que ele perseverava. O caráter dele estava sendo aprovado por quê? Porque os benefícios que nos é oferecido através da cruz é muito maior do que qualquer outra coisa. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, que nós estudamos, que ele não fixava os olhos dele aqui nessa terra no que ele vê, mas ele fixava os seus olhos lá nos céus. Os olhos dele estavam fixos na glória que nos será revelada. Em outras palavras, ele diz que ele receberá a coroa por herança. A coroa que não pode ser, que traças não corroem, tesouros que ladrões não roubam. É muito maior do que nós passamos aqui. Portanto, se você tem passado por problemas, entenda que Deus tem um propósito até no sofrimento. Nós não vamos entender a maioria das vezes, eu consigo aqui afirmar. Mas nós temos que entender que Deus está no controle da nossa vida e Ele não erra. Você crê nisso? Você crê que Deus é perfeito? Você crê que Deus não erra? Então não há motivo para nós nos desesperarmos quando nós sabemos que o controle da nossa vida está na mão de quem não erra. E muitas vezes nós queremos o controle para nós, não é? Nós queremos o controle da nossa vida para nós. Que erramos a todo momento, que tomamos atitudes erradas, que falhamos em falas, em pensamentos, em tudo. A Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. É melhor deixar o controle na mão de quem é perfeito, não é? Que nós possamos trabalhar nisso. Caminhando no versículo 6 a 8, Paulo ele continua e diz assim, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Importante dizer que Paulo diz que Cristo morreu quando ainda nós éramos pecadores, não no sentido que agora que somos crentes nós não pecamos mais. Não é nesse sentido, até porque nós pecamos todos os dias. Ele está dizendo o seguinte, que quando nós éramos inimigos dele, quando nós éramos escarnecedores, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pessoas que nem sequer olhávamos para ele, ele morreu por você. Quando nós nem sequer olhávamos ou queríamos saber dele, ele morreu por você. Sabe o que é isso? Graça. É a definição de graça. Ele não morreu por você por algo que ele viu em você. Você não tinha nenhuma qualidade que encheu os olhos de Jesus para dizer, olha, eu vou morrer por fulano de tal, porque olha, esse fulano de tal merece. Não há merecimento na salvação. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza da graça. Ninguém merece ser salvo, mas Deus derramou o sangue do seu Filho na cruz, quando ainda nós éramos inimigos dele. E daí Paulo faz um raciocínio que todos nós aqui podemos fazer. Talvez por um homem bom alguém tenha coragem de morrer. Não é? Você morreria por alguém que você ama? Você morreria por um filho seu? Por uma mãe? Você morreria? Creio que a grande maioria aqui colocaria o pescoço por uma pessoa muito amada, não colocaria? Agora vamos inverter a fala. Você morreria por um inimigo seu? Você morreria por alguém que te ofende? Você morreria por alguém que nem sequer dá bola para você, ou por alguém que te despreza, por alguém que zomba de você? Você morreria por essa pessoa?
Foi exatamente o que Cristo fez por você e por mim. É esse o cenário. Nós éramos zombadores, escarnecedores, inimigos dele. E mesmo assim ele morreu para pagar a sua dívida na cruz. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus, que não consiste no que você fez, mas consiste na graça de Cristo na cruz. Sem merecer nada, sem fazer nada para chamar a atenção dele, ele foi e pagou o seu preço na cruz. Está pago. Ele disse uma frase chamada tetelestai em grego, que significa está consumado. Joe, ele pagou a sua dívida. Pedro, ele pagou a sua dívida. Sofia, ele pagou a sua dívida. Está consumado. Você não pagou por isso, você não fez nada para merecer isso, mas ele te deu de graça. Mas ele te deu absolutamente de graça e nos fez amigos de Deus. Tornou você filho de Deus. E naquele dia, ele diz que está nos esperando para participar de uma festa comigo e com você nos céus. Versículo 9 ao 11. Ele diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem nós recebemos agora a reconciliação. Paulo conclui e diz que se quando nós éramos inimigos, ofensores, opositores, ele entregou o seu filho para pagar o nosso preço, quanto mais agora que nós somos filhos. Quanto mais agora que nós somos filhos, nós seremos salvos da ira. Sabe o que isso está dizendo? Você pode descansar e ter a plena certeza da sua salvação, se você crê em Cristo. Você pode descansar, esse é um ponto fundamental para o cristão, a garantia da sua salvação. Porque ele diz que se antes, quando nós éramos pecadores, ele já entregou o seu filho, quanto mais agora que nós cremos nele, seremos salvos da ira vindoura. Você tem certeza da sua salvação? Eu cansei de ouvir por aí fora. Não, ninguém pode ter certeza disso. Não, isso daí é arrogância, ninguém pode ter certeza da sua salvação. Mas se tem alguém que falou sobre isso, foi o próprio Cristo. Jesus, ele disse o seguinte, deixa eu só procurar o texto. Em João, capítulo 10, ele disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a vida eterna a elas. E nunca vão perecer. E ninguém a poderá arrancar da minha mão. O próprio Cristo disse isso sobre as ovelhas dele, ou seja, sobre o seu rebanho. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E elas não vão perecer. Quem disse isso não fui eu. Não vão perecer, eu dou a vida eterna a elas, e elas estão na palma da minha mão. E ninguém poderá arrancar da minha mão. Esse texto, o sentido dele no grego, eu já fiz essa analogia outras vezes. Só me permitam fazer um negócio aqui. Estar na mão de Deus não é assim, tá, gente? Ah, Deus está me segurando com as suas mãos. Não. O texto diz, e no sentido original, Jesus está querendo passar o sentido disso daqui, ó. Ele está na palma da minha mão. Arranca aqui. Nós estamos na palma da mão dele. Isso sabe o que significa? Segurança. Não por você, ou pelo que você faz de bom, ou porque você é cheiroso demais. Não é isso. É porque ele disse, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem, e elas jamais vão perecer. Sabe por quê? Porque está na palma da mão dele. Paulo certa vez diz, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, fome, nudez, o diabo, qualquer coisa, o céu, o inferno, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vida do cristão é uma vida segura. Porque ele apagou os nossos passados. Ele pagou o preço passado.
Ele nos chama como filho para o presente e ainda garante o nosso futuro. Ainda garante o nosso futuro. Você pode descansar, você foi reconciliado com Deus. Agora, se não é o seu caso e você ainda não crê em Cristo, você ainda está no capítulo 3 para trás, onde Paulo ele afirma categoricamente sobre a punição para aqueles que não creem em Cristo Jesus. Porque há de vir um dia em que eu e você nós estaremos presentes lá em cima. E a única coisa que vai nos livrar da ira de Deus é a nossa fé em Jesus Cristo. Ninguém é bonzinho aqui, ninguém é melhor do que o outro aqui. Mas lá em cima, o que vai diferenciar o ímpio do justo é a fé em Jesus Cristo. Naquele dia, nós veremos claramente quando Jesus chamar a direita dele, os filhos dele. Ele mesmo diz: vinde benditos de meu Pai, para o reino que eu preparei para vocês. Que reino é esse? A glória eterna. Desde antes da fundação do mundo, venham. Agora, o texto diz que aqueles que estiverem à esquerda, ele dirá: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Ele separará do lado direito as ovelhas e do lado esquerdo os bodes. É muito claro isso. Infelizmente, nós não ouvimos muito mais falar sobre céu ou sobre inferno. Ou geralmente só ouvimos falar sobre o céu, porque talvez a palavra inferno ela incomode muitas pessoas. Ela não venda muito bem no mundo gospel aí, que muitas vezes visa lucro. Talvez ela não seja agradável de se ouvir. Mas uma coisa nós temos que entender, que quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. Vocês sabiam disso? A pessoa que mais abordou o inferno foi Jesus. Alertando sobre a terrível era vindoura para os ímpios. E também alertando e deixando os crentes em paz, dizendo: olha, aquele dia vocês estarão comigo e vocês sabiam que nós estaremos numa festa de casamento? Você sabia que lá em cima será uma festa de casamento entre Cristo e a igreja dele, que somos nós? Olha o que Apocalipse 19:7 diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, ou seja, no momento em que a igreja chegar à glória. E o anjo me disse, João estava escrevendo: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Você estará nesse banquete? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você participará dessa festa com Cristo? Se você não tem a certeza, Deus não te trouxe aqui essa noite à toa. Deus não faz nada sem propósito algum. Mas Ele diz: ouçam a minha voz, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã com a minha vida, e vocês também não sabem o que acontecerá com a de vocês. Mas o Evangelho está sendo pregado. E nós temos essas duas realidades. Você é um reconciliado com Deus? Você se sente filho de Deus? Feche seus olhos.